capital, 5% aos servidores de todos os poderes, tá? Isso aqui não é só executivo, isso inclui também o judiciário, 5% ao judiciário, aos servidores, e agora 4,5% aos miseráveis que recebem o Bolsa Família. Eu acho que há uma desproporcionalidade, uma desigualdade, né? 60% a 4, 60 a 4, é uma diferença muito grande. Isso tem que ser refletido pela sociedade, em todos os governos. Isso não é uma crítica a governo Dilma. É uma reflexão para a sociedade contra todo e qualquer governo. A gente caminha para 60% do PIB para pagamento de dívida. E uma dívida que não está sendo feita para manter o Estado, para melhorar o Estado, mas para oprimir pessoas. Quem acredita, o meu salário, o seu salário aumentou, tiveram um ganho real de 5%, a data base vai te dar 1,3%. E o Banco Central acabou de aumentar os juros da taxa Selic para 11, acho que é 11,75. Ou seja, o trabalhador ganha 1,2% na data base. E o capital ganha 11,5% na data base dele. Né? É meio complicado. É meio complicado. E a data base do trabalhador brasileiro é anual. A data base do capital brasileiro é mensal. As reuniões do Banco Central é mensal. São reuniões mensais. São reuniões mensais. Né? E toda a data base é um inferno para o trabalhador brasileiro. Qualquer instância. Então, mentalizem isso. Não tenham constrangimento se alguém disser e jogar nas costas de vocês o clássico argumento: se eu der aumento para vocês, eu vou tirar do Bolsa Família. Né? Não, acho que não pode tirar do Bolsa Família. Acho que o Bolsa Família tem que mexer nele, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Fala como cidadão. A gente quer discutir isso aqui, ó. É o amarelinho. É o amarelinho aqui, ó. Esse amarelinho aqui é que é o problema. Bolsa Família acho que não é emocional, não. Se não fosse o Bolsa Família, a gente estava numa crise social fortíssima. Muito obrigado, meu convite. Estou à disposição para perguntas. Bom, obrigado, doutora Diócenes, e já de imediato passo a palavra ao professor João Batista. Eu pedi para falar por último porque, na verdade, foi uma sorte. Você fez um histórico que eu não coloquei na minha fala e veio essa fala que já vai embasar tudo que eu vou fazer aqui. É uma fala muito rápida sobre as últimas greves dos docentes aqui na UFT. Principalmente nessa greve que eu fiz um relato, e aquela velha história, né? Você faz um relato, as pessoas leem e elas interpretam. E aí você fala uma coisa e as pessoas entendem outra. Então, pelo menos eu queria avisar que está sendo gravado. Se eu falar alguma besteira, vai estar gravada do meu jeito. Mas pelo menos se alguém falar que falei alguma coisa, vamos lá, eu vou colocar já. As duas outras palestras já estão no YouTube. Quem quiser assistir, que vão lá e assistam. Então eu vou fazer um histórico, porque existe uma questão de muito diz que diz e também algumas faltas de informações, porque houve aqui uma mudança muito grande do corpo docente, né? Dos 12 ou 13 docentes que entraram em 88, 2008 e 2009, só sobrou eu. Os outros todos foram embora para vários outros locais.
Nós tivemos uma primeira... Eu vou falar aqui das minhas experiências. Antes, na minha entrada aqui, houve algumas greves também, né? Mas as últimas greves foram um pouco mais, principalmente a penúltima, foi mais de confronto. Nós tivemos em 2011 uma greve que foi uma coisa bastante complexa, porque ela foi deflagrada única e exclusivamente pela UFT. O ANDES, que é o Sindicato Nacional que representa todas as universidades, ele tem por prática não declarar greve. O ANDES ele tem uma prática diferenciada dos outros sindicatos, que na verdade eles representam algumas categorias mais centralizadas. Você tem o metalúrgico do ABC, metalúrgico de São Paulo, metalúrgico de Guarulhos, e etc. O ANDES ele representa todas as universidades federais. Qual é a proposta que o ANDES trabalha? Ele trabalha com as sessões e quem decide se entra ou não em greve são as sessões. Então, o que o ANDES faz é um congresso nacional e nesse congresso existem algumas deliberações. E ele, em 2011 foi feito um congresso, depois também foi feita uma reunião das sessões e houve um indicativo de greve para agosto. Acontece que tinha algumas lideranças na UFT que não concordavam com essa postura que a direção teoricamente, a direção do ANDES, que não era a direção do ANDES, que a maioria das universidades haviam tomado, e em uma assembleia que nós tivemos em Palmas, na época ele não era diretor, depois ele acabou sendo presidente novamente do SESDUFT, ele fez uma fala e disse que a UFT deveria entrar em greve, deveria assumir uma atitude protagonista, de vanguarda, porque a UFPA e a UFMT já tinham declarado greve e que nós não poderíamos deixar essas duas universidades entrarem em greve sozinhas. E aí a assembleia, foi uma assembleia bastante movimentada. As pessoas usam muito uma coisa. A UFT hoje tem por volta de 1000 e poucos professores. Em Palmas, hoje nós temos 450 professores lá. Uma assembleia com 70 pessoas é muito massiva dentro da UFT. Então nós somos uma assembleia, tinham professores de todos os campos, né, e tinham 70 docentes presentes. E diante desse discurso, a grande maioria votou a favor da greve. E aí, a greve ia começar no dia 27 de junho. De repente, um professor de Araguaína mandou no Face que ele tinha entrado em contato com a UFPA e que ele tinha sido informado que a UFPA não entraria em greve. Né? E todo mundo ficou meio assim, e achando estranho e tal, e depois se consultou a Federal do Mato Grosso e eles também disseram que eles não iam entrar em greve, que aquilo não estava na pauta. E nós tínhamos decidido entrar em greve. O que aconteceu? O pessoal decidiu bancar a greve. Né? A greve era porque o governo estava com uma posição de morosidade e descaso com a negociação com o ANDES. Isso de fato estava acontecendo. Mas a UFT decidiu entrar na greve com as bandeiras, né? Plano de carreira e reajuste salarial. Nós ficamos 2 meses em greve. Nós paramos aqui a universidade e ficamos esperando solidariedade das outras IFES. Primeiro, a direção do ANDES não concordou,
fez uma pressão enorme para que a UFT parasse a greve, mas a direção não aceitou. Ficamos em confronto e as outras universidades ficaram iradas com a UFT. Ao invés de sair moção de apoio à nossa greve, saía quase moção de repúdio. As pessoas batem esses caras de Tocantins para ficar sozinho na greve, não sei o quê. Depois de 2 meses, nós decidimos voltar. E não voltamos de cabeça baixa, não. A gente até entendeu que o governo acabou cedendo 4%, incorporou o RT, e a gente dizia que foi por conta da nossa greve. Se foi ou não, não me interessa, né? Mas nós saímos assim, houve esse ganho, e passado um ano, começou-se uma discussão de uma nova greve. E aí nós novamente fizemos uma mobilização aqui em Tocantins, e tanto aqui em Tocantinópolis como nos outros campos, o que a gente tomou, olha, a gente pode até entrar em greve, mas não em primeiro. A UFT não assumirá uma atitude, uma posição de vanguarda. Nós só entraremos no movimento se houver uma adesão muito grande. Nós, na verdade, na época, até nós falamos o seguinte: se 20% das universidades entrassem em greve, a UFT entraria. Metade das universidades decidiram entrar em greve. Aí nós ficamos numa situação assim de... E teve até uma professora da UFPA que fez um documento criticando a UFT, porque nós não havíamos entrado numa greve logo de cara, no começo. Eu até respondi, né, dizendo que elas não tinham moral de cobrar da UFT, porque nós ficamos 2 meses em greve e eles deviam pelo menos ter a capacidade de dar uma solidariedade. Eles não fizeram nenhum. O que eles fizeram o tempo todo foram críticas. E agora eles não tinham nenhuma condição de cobrar que a UFT tomasse uma outra posição. Nós iríamos rediscutir, aí fizemos a nossa assembleia e entramos no movimento, que foi o maior movimento grevista das universidades federais. 95% das universidades pararam. Até as universidades ligadas à PROIFES pararam. E é bom. O que é a PROIFES? O ANDES é um movimento. Por que chama-se ANDES? Era a Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superiores. E aí, na briga, o ANDES, quando ele era uma associação, e aí ele, com a mudança da Constituição e tal, ele assume a postura de sindicato. Por isso que é Sindicato Nacional. Ele muda. E ele representava todas as universidades. E era controlado pela CUT. Acontece que com o governo, quando o PT assume o governo, há um descompasso, há um afastamento do movimento trabalhista, começa a haver várias críticas, e o ANDES rompe com o governo, né? E ele tem até um predomínio de umas posições políticas que são contrárias à política implementada pelo governo petista, e aí o ANDES ganha uma força muito grande, a CUT perde o controle do ANDES, e aí no governo Lula eles criam a PROIFES, né, que é um sindicato, uma tentativa de sindicato, que virou uma federação, para substituir o ANDES. E não conseguiu. Hoje parece que eles têm 5 ou 6, então a tentativa era minar o domínio, como eu posso dizer, o poder de... Como é consentido? O poder é consentido. Eu perdi a palavra, a hegemonia. Para minar a hegemonia do ANDES, o governo criou o PROIFES. E o PROIFES, qual era a proposta? De ser um braço do governo. E é ligado à CUT. E tem algumas
faculdades, universidades grandes na mão deles. Uma das principais é a Federal de São Carlos, né? E até a Federal de São Carlos entrou na greve de 2012. E foi uma greve bastante extensa, né? E uma coisa que eu queria falar, tanto em 2011 como em 2012, quando nós, os docentes, entramos em greve, os técnicos já estavam, né? A gente sempre entrou depois dos técnicos. E tem uma coisa que eu acho fantástica, né? E quando terminaram essas greves, os professores passaram a ser contra a greve dos técnicos, né? Porque aí a greve dos técnicos passava a prejudicar o trabalho dos professores. Eu era do sindicato, eu me lembro bem que teve professor que pedia para o sindicato entrar na justiça contra os técnicos, porque os técnicos não estavam permitindo o trabalho. Quer dizer, uma coisa absurda. E nós falamos, por favor, o sindicato não vai fazer um trabalho sujo desse. Os técnicos estão aí em greve, e, meu amigo, greve é para prejudicar. Enquanto nós, professores, estamos parando e os alunos estão lá, está tudo bem. Aí na hora que os técnicos estão parando, a coisa fica ruim para a gente. E foi uma atitude muito infeliz que alguns professores assumiram. Chegaram ao ponto de ser discutido no Consune que os professores deveriam fazer as matrículas dos alunos, né, para garantir o nosso trabalho. Quer dizer, uma coisa meio maluca. A gente tinha ficado 4 meses em greve, né, e que não tinha resolvido nem o nosso problema nem nada. Mas o que aconteceu nessa greve? O Andes tem uma proposta, o governo tem outra, e o governo sempre impõe a dele. Depois de 4 meses de negociação, o governo chamou a PROIFES, que representava na época 5 universidades, o Andes 55 universidades, e o governo foi e fez um acordo com o PROIFES e mandou esse acordo para o Congresso e disse que tinha acabado a negociação, que não tinha mais nada a negociar, porque a categoria dos professores tinham aceitado a sua proposta. O Andes ficou numa situação bastante complicada, e o que acabou acontecendo? Foi para o LOA, foi aprovado o orçamento, diante do fato consumado de não podia mexer mais nada, era aquele orçamento que tinha. O governo fez um aumento e é uma coisa muito terrível, né? A Dilma pegou, o governo fez o seguinte, ele deu um aumento de 45% para o teto, como é que chama? Os titulares, que são 1% da carreira, deu um pouquinho mais, um pouquinho menos para os doutores e 25% para o pessoal mestre, qualquer coisa, e chegou e disse, eu dei 45%. E acabou. E nós vamos, o que o Andes fez? A greve de 2012 não foi acabada. O Andes suspendeu a greve. A questão toda isso foi em 2012, mas ficou em suspenso. E o Andes dizia, nós iremos voltar com o movimento. Em 2013, houve uma tentativa de greve. Eu estava fazendo uma pesquisa, o próprio Márcio chegou a dar algumas entrevistas, de que as pessoas, havia uma proposta de se fazer uma greve logo depois do carnaval do ano passado. E aí houve toda uma discussão e acabou-se não vingando a greve. Até um dos motivos da greve não ter acontecido no ano passado era porque o acordo assinado ainda estava vigente. Então tinha que se esperar terminar, porque foi dado um reajuste em 3 parcelas que terminou agora. Terminado isso, o
governo, ano passado, chamou, na verdade, fim da greve, o governo chama o antes e conversa, tentando convencer com que o antes aceitasse as condições do acordo que a Proif aceitou. O antes nunca aceitou. E esse ano, o ano passado, o governo chamou o antes para tentar uma negociação que vislumbrasse um acordo em 2015. Foi sentar em maio, acertaram-se algumas coisas e o governo, na verdade, é aquela coisa. Agora a segunda rodada dessa negociação vai para julho. Cheguei a julho, olha, nós não temos uma proposta agora, vai para junho. Para julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Quando chegou agora, março, nada, começou-se a discussão e o pessoal disse, olha, se não tiver essa negociação e se não houver um deslumbre do governo que ele tenha alguma proposta, qual é as intenções que ele tem, vai ter greve. Desde fevereiro, o Andes avisava que estava tendo um indicativo de greve e que o governo tinha que apresentar uma proposta para que essa greve não fosse deflagrada. O que aconteceu foi que deu-se um limite em maio e todas as universidades ligadas ao antes ficaram de fazer reuniões se estavam indicando greve ou não. E muitas das universidades disseram, nós vamos esperar a negociação, que foi no dia 18, parece, de maio, e o governo chegou na mesa de negociação e fez uma coisa que não dá para entender. Chamaram o Andes e o representante do Ministério da Educação simplesmente disse, tudo que foi acordado em 2013 não vale mais, porque a pessoa que negociou não está mais aqui. O que é um verdadeiro absurdo. É como se nós não tivéssemos conversado com o governo. Nós conversamos com uma pessoa. E essa pessoa saiu e não vale mais. É um negócio ridículo. Muita gente na Assembleia de Palmas dizia, o governo está pedindo greve. E o governo disse, não temos nada, negociação somente em julho. Aí não tinha mais como aguentar. Tem coisas nesse movimento, aí eu quero... O que acontecia aqui na UFT? Sempre quando tem assembleia na UFT, eu vou daqui para Palmas. Num certo período, eu conseguia ir de carro. Aí o sindicato começou a questionar, que eu não discordo, dizer, Batista, você não pode vir de carro da universidade, porque o sindicato não é ligado à universidade. E você vir de carro para cá, fica parecendo que a gente está sendo tutelado pela universidade. Então, eu comecei a dizer para eles, eu disse, olha, tudo bem, eu não venho de carro, agora vocês estão entendendo que ao vocês não permitir que a gente use nenhum transporte, vocês estão dificultando que nós saímos daqui 550 quilômetros de Palmas para ir para a Assembleia. Então, o que eu propus? Que as assembleias da UFT, que tem que acontecer em Palmas por questões estatutárias, elas fossem, antes delas acontecerem, na minha proposta, que agora eu vou ter que melhorar essa questão no sindicato, porque ela foi interpretada de uma outra forma, que os campos distantes, Arraias, Araguaína, Tocantinópolis e provavelmente Gurupi, fizessem assembleias nos campos, colocasse a pauta da assembleia, votasse, contasse esses votos e ou enviasse ou mandasse um delegado para lá, e na assembleia em Palmas esses votos seriam contados junto com as pessoas que estão na assembleia. O que aconteceu nessa greve?
nós fizemos uma assembleia aqui sobre a greve, aí os professores disseram que não tinham informações e queriam saber alguns lugares que tinham informações que justificassem estar em greve, e vieram 3 diretores do sindicato aqui. Nós fizemos a assembleia, votamos pela greve e teve a mesma assembleia em Araguaína, um dia antes das pessoas virem aqui. Acontece que a Araguaína teve a assembleia e a maioria da Araguaína votou contra a greve. E aqui a maioria votou a favor da greve. E Miracema também fez um encontro e votou a favor da greve. E Porto fez também um encontro e votou contra a greve, e votou pela greve. Palmas fez outro e votou contra a greve. Nós chegamos na Assembleia com o seguinte quadro: 3 campos votando a favor da greve e 2 campos votando contra a greve. Problema: os votos dos campos que estavam a favor da greve davam 40 votos. E os votos que estavam contra davam 100 votos. Então, nós somos... E aí o pessoal começou a dizer assim: não, o que nós queremos aqui é contar não voto por cabeça, sim voto por campos. Então, se fosse por campos, a greve já estava declarada. E teve uma discussão de quase 1h e pouco, que é da concepção de que não pode ser por campo, porque está havendo uma distorção. A minoria está vencendo uma maioria muito grande. A discussão foi, e aí se decidiu que a decisão seria na Assembleia. E nesse momento se ignorou totalmente as reuniões acontecidas nos outros campos. E na hora da votação, o Fábio estava lá junto comigo, eu falei: Fábio, por uma questão de coerência, nós temos que votar a favor da greve. Mas não havia uma posição contrária à greve da UFT. Palmas dizia: nós somos contra entrar em greve no dia 28, por conta dessa lei que dizia que tinha que ter 72 horas. Então eles diziam: vamos entrar no dia 1º, porque aí nós temos 72 horas pela lei. Nem a Araguaína dizia: somos contra a greve. Nós não queremos entrar em greve no dia 28. Nós queremos fazer uma outra assembleia para deflagar a greve depois. Podia até fazer a assembleia no dia 28. E aí, na hora da votação, deu 20 a favor da greve e 18 contra. E aí, imediatamente, o pessoal entra: estamos em greve. Ou seja, quem decidiu foi a maioria que estava presente na Assembleia na hora. Muita gente que não queria que a greve iniciasse no dia 28, fez o discurso e foi embora. Saiu. Falaram. Eu mesmo, quando fui contar os votos, eu estava tranquilo, que eu achei assim: essa greve não sai no dia 28, sai depois, sai mais organizada e sai mais coesa. E eu tomei um choque quando eu terminei a contagem. Um professor já gritou: greve! E a gente ficou meio assim, atordoado. Então, aquele negócio: quem decidiu foi a Assembleia, não foi o voto dos campos, nem nada. Acontece que a Assembleia disse que aquelas 40 e poucas pessoas eram o representante das minorias que votaram nas Assembleias, nos encontros de campos. Quando eu puder ir em Palmas e conversar com o pessoal do sindicato, a minha posição é: Palmas, Miracema e Porto não tem que fazer encontro antes. Eles são a Assembleia. Quem tem que fazer somos nós, porque nós não podemos nos deslocar para irmos até Palmas para votar. O pessoal de Arraias não tem essa dificuldade. O pessoal de Araguaína também tem essa dificuldade. Então nós podemos fazer uma votação aqui e mandarmos os nossos votos. Agora, não justifica Miracema, Palmas e Porto fazer isso, que agora, por exemplo, o Comando Central de Greve está lá, são só os 3, porque Miracema faz a sua reunião em Palmas, Porto faz a sua reunião em Palmas, porque os professores que dão aula nesses 2 campos moram